Galera, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para fazer uma revisãozinha para a prova, né? Sexta-feira, eu marquei a prova às 11h30, das 11h30 até meio-dia e meia. Então eu vou fazer uma revisãozinha da prova para você estar preparado para essa prova, tá ok? Bom, só para lembrar, na prova a gente vai pedir isomeria, pH, POH, tá ok? Isomeria tem isomeria plana e isomeria espacial. Certinho? Então nós vamos fazer uma revisãozinha rápida aqui. Bom, primeira coisa, isomeria é o fenômeno no qual substâncias de mesmas fórmulas moleculares apresentam estruturas diferentes, certo? Por exemplo, ó, aqui eu tenho duas estruturas diferentes, mas as mesmas fórmulas moleculares. Então a gente diz que esses dois compostos aqui são isômeros, ok? Detalhe, a isomeria ela é dividida em isomeria constitucional ou isomeria plana e a isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria. A isomeria plana tem 5 casos: isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia, isomeria plana de posição, isomeria plana de metameria, isomeria plana de tautomeria. E a isomeria espacial, a estereoisomeria, tem a cis-trans, também conhecida como isomeria geométrica, e tem a isomeria óptica. Certinho? Vamos dar uma olhadinha primeiro na isomeria plana. Gente, a isomeria plana, ela, como eu acabei de falar para você, ela tem esses 5 casos aqui. E um detalhe, quando você vai olhar o tipo de isomeria plana, é só você olhar a diferença entre os compostos. Por exemplo, ó, se você tiver dois compostos de mesmas formas moleculares e estruturas diferentes, eles são isômeros, certo? Para você saber o tipo de isomeria, olha a diferença. Se eles forem de funções diferentes, é isomeria de função. Se eles forem da mesma função, não é de função. Se eles forem da mesma função e tiver cadeias diferentes, é de cadeia, ok? Então a diferença te dá o tipo de isomeria. Por exemplo, ó, tem a mesma função, não é de função. Tem a mesma cadeia, não é de cadeia. Tem diferença na posição, é de posição. Tá legal? Então lembra disso daqui, ó. Para você olhar o tipo de isomeria, é só olhar a diferença entre os compostos. Certinho? Bom, isomeria plana de função. Como eu falei para você, tem que ter mesmas formas moleculares e funções diferentes. Certo? Exemplo, ó, eu tenho aqui duas substâncias de mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Aqui tem isomeria. Eles são compostos isômeros. Esse daqui é um álcool, esse é um éter. Opa, eles são de funções diferentes. Então aqui nós temos um caso de isomeria plana de função. Gente, existem 3 principais casos de isomeria de função: álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster. Esses 3 aqui são os principais. Não significa que são os únicos, tá? Então presta atenção, ó. Aqui nós temos os 3 principais casos. Tem outros casos. Inclusive, quando você for olhar, olha a diferença entre os compostos. Se as funções forem diferentes, é isomeria de função, independente de ser esses 3 casos aqui ou não, tá bom? Aí, ó, exemplo, aqui eu tenho um álcool e um éter, são isômeros de função. Aqui eu tenho um aldeído e uma cetona, são isômeros de função porque as funções são diferentes. Aqui eu tenho um ácido carboxílico e um éster, joia? Então são os 3 principais casos de isomeria plana de função. Agora, na isomeria plana de cadeia, os compostos têm que ter mesmas formas moleculares, porque senão nem isomeria vai ser. Eles têm que ser de mesmas funções, porque senão seria isomeria de função. Como eu estou falando da isomeria de cadeia, a diferença tem que estar na cadeia. Como assim? Um tem cadeia normal, outro ramificada, um cadeia aberta, outro cadeia fechada, entendeu? Um cadeia saturada, outro cadeia insaturada. As cadeias têm que ser diferentes, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 hidrocarbonetos, mesma função, então não é de função. Mesma fórmula molecular, é isomeria. Esse daqui tem cadeia normal, esse tem cadeia ramificada. Opa, tem diferença na cadeia.
Então é isomeria plana de cadeia. Gente, agora um detalhezinho, ó. Na isomeria plana de posição, a gente vai ter que ter mesma fórmula molecular, porque senão nem isomeria vai ser. Tem que ter mesmas funções, porque senão seria isomeria de função. Tem que ter mesmas cadeias, porque senão seria isomeria de cadeia. Como é isomeria de posição, tem que ter diferentes posições. Diferentes posições de quê? Ou de um grupo funcional, ou de um radical, ou de uma insaturação. Por exemplo, ó, aqui eu tenho, dá uma olhadinha, ó, a diferença na posição do radical. O metil aqui está no carbono 3, aqui ele mudou de posição, está no carbono 2. Veja que eu tenho a mesma função, as cadeias são iguais, a única diferença está na posição do radical, isomeria plana de posição, certo? Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho a mesma função, as cadeias são iguais, a única diferença está na posição do metil, ó. Ali está no carbono 2, aqui está no carbono 4. Tem diferença na posição do grupo funcional, isomeria plana de função. Agora, cuidado, viu? Ó, na metameria ou isomeria de compensação, você vai ter que ter mesma fórmula molecular, mesma função, mesma cadeia, e vai ter que ter diferentes posições. Só que aqui, na isomeria de compensação ou metameria, a diferença vai estar na posição do heteroátomo. O que é heteroátomo? É o átomo diferente de carbono que está entre carbonos. Aqui, por exemplo, ó, o oxigênio é um átomo diferente de carbono e está entre carbonos. Ele é o heteroátomo. Como ele mudou de posição, ó, a gente, nesse caso, fala que é metameria ou isomeria de compensação. Cuidado, hein? Quando a diferença está na posição do heteroátomo, se você chamar de posição, está errado, viu? Tem que falar metameria ou isomeria de compensação. Gente, o próximo caso é a tautomeria, tá? A tautomeria também é conhecida como isomeria dinâmica. Para ter tautomeria, precisa ter enol. O que é enol? Enol é o composto que tem o OH ligado num carbono com dupla. E eu posso ter tautomeria entre um enol e aldeído, é a tautomeria aldoenólica, e eu posso ter uma tautomeria entre enol e cetona, é a tautomeria cetoenólica. Beleza? Então, isso daqui é a isomeria plana, que a gente já discutiu com você, muito bem discutido em aula, tá? Agora, gente, eu vou dar uma lembradinha na isomeria geométrica. Ó, você pode ter isomeria geométrica ou cistrans em compostos abertos ou em compostos fechados. Só que em vestibulares, 90% dos exercícios são em compostos abertos. Então, eu, na prova, só trabalhei com compostos abertos, certo? Então, a isomeria geométrica na prova só vai aparecer em compostos abertos. Qual é a condição quando o composto for aberto? Gente, presta atenção, ó. A condição, se ele for aberto, é que ele tenha uma ligação dupla, tá? Mas não basta ter a ligação dupla. Os dois carbonos da ligação dupla têm que ter ligantes diferentes. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse carbono aqui da dupla esquerda, certo? Ele tem dois radicais diferentes. Esse daqui também. Então aqui nós temos isomeria plana, isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Olha esse exemplo aqui, ó. Cuidado. O carbono da direita da dupla tem dois ligantes diferentes, mas o da esquerda não, ó, dois ligantes iguais. Não basta um só, tem que ser os dois. Então, nesse caso aqui, não tem isomeria geométrica. Nesse caso aqui, galerinha, ó, eu tenho um composto aberto, tem dupla, o carbono da esquerda, ó, olha o carbono da dupla, viu? Ó, tem dois carbonos na dupla. O carbono da esquerda tem dois ligantes diferentes. O da direita também. Então, aqui nós temos a isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Fechando isso daqui, quando o composto é aberto, tem dupla, e os dois carbonos da dupla têm ligantes diferentes, tem isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Só para dar uma lembradinha, gente, olha para mim aqui rapidão, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar um trem aqui. Se eu tiver um composto aberto que apresenta isomeria geométrica. Quer ver? Ó, vai aparecer daqui a pouquinho, ó. Eu tenho um composto aberto que apresenta isomeria geométrica. Esse aqui, por exemplo, ó, ele é aberto, tem dupla, e os dois carbonos da dupla têm ligantes diferentes. Aí é o seguinte, ó,
Se eu passar uma linha no meio da dupla e os ligantes iguais ficarem do mesmo lado, eu falo que é o isômero cis. Se eu passar a linha, um plano, no meio da dupla e os ligantes iguais ficarem em lados opostos, aí eu tenho isômero trans. Certo? Então, a isomeria cis-trans é isso daí que a gente vai cobrar na prova. Agora, isomeria ótica, galera. A isomeria ótica acontece quando você tem duas substâncias de mesmas fórmulas moleculares com atividades óticas diferentes. Tá? Na prova, eu vou precisar que você saiba quando nós temos isomeria ótica. Então, eu vou falar para você aqui, ó. Deixa eu só... Aqui, ó. Aqui. Isso aqui, ó. Para haver isomeria ótica, é necessário que a molécula seja assimétrica. E o principal caso de molécula assimétrica são aquelas que têm carbono assimétrico. Então, se eu falar assim para você, ó, qual das substâncias abaixo apresenta isomeria ótica? Você vai ter o que é a alternativa, certo? Na qual a molécula tem um carbono assimétrico ou quiral. Certo? O que é carbono assimétrico ou carbono quiral? É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Certo, galera? Então, ó, carbono assimétrico ou carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. E quando a molécula tem pelo menos um carbono assimétrico, né, um carbono quiral, essa molécula vai apresentar isomeria ótica. Beleza? Então, isomeria ótica é isso daí. Falou isomeria ótica, tem que pensar no carbono assimétrico ou carbono quiral. Gente, agora vamos falar um pouquinho de pH e pOH, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, pH significa potencial hidrogeniônico e pOH é o potencial hidroxiliônico, beleza? Existe uma fórmula que a gente diz que é a constante ou simplesmente produto iônico da água. Eu chamo de Kw. Como é que eu calculo Kw, produto iônico da água? Gente, eu multiplico os íons que tem na água. Quais são os íons que tem na água? H+ e OH-. Ok? Então, esse Kw chama-se produto iônico da água. E você tem que saber que a 25 graus Celsius, esse Kw vale 10 elevado a menos 14. Certo? Outra coisa que você tem que saber. O que é uma solução neutra? Gente, isso aqui é importante. Solução neutra é aquela que tem concentração de H+ igual a concentração de OH-. Quando nós estamos a 25 graus Celsius, o H+ vai ter uma concentração igual a 10 a menos 7 e o OH- também. Lembrando que se a solução é neutra, o H+ tem que ser igual ao OH-. E importante, quando o pH da solução a 25 é 7, a solução é neutra. Tá? Toda solução neutra a 25 graus Celsius tem pH igual a 7. Certinho? Agora, na solução ácida, eu tenho mais H+ do que OH-. Certo? Quando numa solução, ó, voltando aqui, quando na solução o H+ for igual ao OH-, ela é neutra. Agora, se eu tiver mais H+ do que OH-, ela é uma solução ácida. Importante, hein? Ó, na solução ácida, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7. E de OH- é menor que 10 a menos 7. Outra coisa importante, ó, quando a solução é neutra, o pH dela é menor que 7. Toda solução ácida tem pH menor que 7, a 25. Se o pH for 7, a 25, a solução é neutra. Se o pH for menor que 7, a 25, a solução é ácida. Agora, se eu tiver mais OH- do que H+, aí a solução vai ser básica, certo? Gente, e outro detalhe, a solução básica, ela tem pH maior que 7. Então, grava isso, ó. Grava isso. Se a solução está a 25 e o pH for 7, ela é neutra. Se for a 25 e o pH for menor que 7, a solução é ácida. E a 25, se o pH é maior que 7, a solução é básica. Ó, isso que eu falei para você, tá aqui, ó. A 25, solução ácida, pH menor que 7. Solução neutra, pH igual a 7. Solução básica, pH maior que 7. Como é que você calcula pH?
menos log da concentração de H+. Se você tem a concentração de H+, é só fazer menos log dessa concentração que você calcula o pH, certo? Gente, o pOH é uma fórmula análoga, né? Vai ser menos log da concentração de OH-, ok? Tem um exercício aqui, ó, eu vou até fazer com vocês, ó. Calcule o pH e o pOH de uma solução que tem concentração de H+ igual a 10⁻3. Gente, olha só que interessante, ó. Vou passar aqui, vou passar um... Deixa eu só dar uma diminuidinha aqui, só um minutinho. Ó, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Ó, para eu calcular o pH, é só fazer menos log da concentração de H+. Então, eu vou fazer menos log de 10⁻3, certo? E pronto, cheguei no valor do pH. Só que eu tenho uma dica para você, presta atenção que vai usar na prova. Ó, quando o cara dá a concentração de H+, e você só tem uma potência de 10, gente, olha só que dica. Se ele te der a concentração de H+, e só tem a potência de 10, esse número que está aqui, sem o sinal, tá? Esse número já é o pH. Então, se a concentração de H+ é 10⁻3, o pH é 3. Entendeu? Se a concentração de H+ fosse 10⁻⁸, o pH é 8. Se a concentração de H+ for 10⁻⁻10, o pH é 10. Então, esse expoente aqui sem o sinal, na potência de 10, já é o valor do pH. Tá bom? Agora, deixa eu ver se eu consigo pegar o ponteirinho aqui, mas na hora que eu tentei, ele sumiu. Não, agora deu certo. Ó, presta atenção aqui nesse exercício. Vamos supor que a concentração de H+ numa solução seja 10⁻3. Ah, só voltando um pouquinho. Nesse caso aqui, ó, ele falou que a concentração de H+ é 10⁻3, certo? Então, esse 3 aqui já é o pH. Então, essa solução tem pH igual a 3. Pessoal, pH mais pOH é sempre igual a 14. Se o pH é 3, o pOH vai ser igual a 11, porque a soma sempre tem que dar 14. Então, não esquece, viu? Ó, vou fazer até um outro exemplo aqui. Ó, vamos supor que eu coloque assim, ó, concentração de H+, igual 10⁻⁻11. Gente, se ele deu a concentração de H+, esse 11 aqui já é o pH. Então, essa solução aqui, ela tem pH igual a 11, certo? Aí o pOH seria igual a 3, porque a soma sempre tem que dar 14. E outra coisa, ó, se ele te der a concentração de OH-, vamos supor que ele fale assim, ó, a concentração de OH- é 10⁻⁻4. Galerinha, esse 4 aqui já é o pOH. Cuidado, cuidado, ó. Se ele te der a concentração de H+, o número que está aqui, ó, já é o pH, porque ele deu o H+. Agora, se ele te der a concentração de OH-, o número que está aqui é o pOH. Se você achar um, é só tirar de 14 que você tem o outro. Tá? Outra coisa que eu queria lembrar com vocês. Ó, vamos supor que uma solução tenha concentração de H+ igual a 10⁻3. O pH dela vai ser igual a 3, certo? Aquele número ali já é o pH. Agora, cuidado, ó. Vamos supor que outra solução tenha concentração de H+ 10⁻⁻6. 10⁻⁻6. Essa solução aqui, a segunda, ela vai ter pH igual a 6, certo? Esse número aqui, ó, já é o pH. Agora, pessoal, presta atenção, ó. Essa que tem pH 3 é mais ácida que essa que tem pH 6, porque quanto menor o pH, maior a acidez da solução. Aí, o vestibular, ele vai perguntar para você assim, ó, quantas vezes a primeira é mais ácida que a segunda?
Então, tem aluno que olha aqui, bom, o pH aqui é 3, o pH ali é 6, então a primeira ela tem o dobro de acidez da segunda. Tá errado. Para você comparar acidez, você tem que comparar quanto de H+ tem em cada solução, tá? Olha para mim aqui, ó. Aqui é 10 a menos 6, certo? Ali é 10 a menos 3. Gente, se eu multiplicar 10 a menos 3 por 1000, por 10 a terceira, vai ficar 10 a menos 3. Então, essa solução aqui, ela é 1000 vezes essa daqui. Se você multiplicar 10 a menos 6 por 10 a terceira, por 1000, você vai chegar em 10 a menos 3. Então, essa concentração aqui, ó, 10 a menos 3, ela é 1000 vezes, 10 a terceira, 1000 vezes maior que a concentração de H+ dessa. Então, eu digo que a primeira solução, ela tem acidez 1000 vezes maior que a segunda. Não é só o dobro, viu? Ó, a acidez não é o dobro. A acidez da primeira é 1000 vezes a segunda. Porque para eu fazer essa comparação, eu olho, né, quantas vezes a concentração de H+ na mais ácida é maior do que a concentração de H+ na menos ácida. Tá certo? Gente, ó, a prova, o assunto da prova é isso daí, tá? Assista esse vídeo, eu já estou te mandando agora à noite esse vídeo, assista e se prepare para a prova, tá? Beijinho, viu? Então, ó, das 11 às 11h30 você vai assistir um vídeo, esse vídeo aqui. Das 11h30 até 12h30 você vai fazer a prova, tá? A semana que vem estaremos juntos de novo. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo, viu? Boa prova amanhã. Faça com responsabilidade, hein? Faça com responsabilidade. Tchau, tchau.